Meus amigos, um bom dia a todos vocês. Começamos a nossa segunda-feira hoje. Pois é, o tempo nubla um pouquinho, mas está quente, né? Essa época do ano fica quente. Depois para tudo, cai aquela chuvinha, melhora um pouco. Então desejo para todos vocês uma semana muito feliz, né? Tudo aquilo que você imaginou durante essa semana que seja realizado para vocês. Começo de ano, muita expectativa, esperança de boas coisas e nós vamos obter tudo isso. Pode estar certo. Agora, a nossa equipe, meus amigos, esse é o programa nosso, o programa Simara Ellery, do seu Camaçari TV, canal 33, e nós gostamos muito de mostrar como está a cidade de Camaçari. Então, a nossa equipe, ela recebeu diversas denúncias sobre o posto de saúde do Verde Horizontes. Vamos acompanhar como está o posto de saúde dos Verdes Horizontes. Simara, moradores aqui do bairro Verde Horizonte procuraram a nossa equipe para fazer denúncias com relação à unidade de saúde. Então a gente vai conversar com alguns deles para saber o que houve. Tudo bem com a senhora? Tudo mais ou menos, porque meu marido é enfermo há 13 anos e eles nenhum vai lá em casa olhar ele, nem saber como é que ele está, tem problema de pressão, já teve 3 AVC, e de vez em quando ele dá crise, ele nenhum vai lá em casa olhar. Às vezes eu me trazer a receita dele para trocar, não tem médico, o médico diz que não pode atender, e aquela agonia toda. Então isso está errado, isso tem que se consertar e a situação tem que ser resolvida, porque do jeito que está não pode ficar. Agora esse problema já é constante, não é? Constantemente, é direto assim, os banheiros fedendo, tudo jogado as traças, tudo jogado as baratas. Ninguém liga pra nada, ninguém faz nada. Quando chega, tá tudo intocado dentro dos quartos, dizendo que não vai atender, que não tem água. E fica nessa situação, não resolve nada. E a senhora, qual é a sua denúncia a fazer? A minha é que eu sou diabetes, sou hipertensa, tenho hepatite e agora me apareceu um cisto no seio. Então eu consegui um médico aqui, já tem 7 meses que eu moro aqui, de 7 para 8 meses. Eu consegui um médico aqui nessa data, que foi essa médica aqui, ó. Aqui é a data. Até hoje eu tô só trocando receita, recebendo os mesmos medicamentos. A data aqui é 26 de agosto. Esse tempo todo só trocando receita. Para uma pessoa que é hipertensa, diabetes, só trocando receita, quer dizer, eu não tenho outro problema? Será que essa diabetes está subindo ou está descendo ou como é que tá? Então essa é a minha situação. Eu vim falar para médico que quer mandar eu ir para Glebaé, com dificuldade numa perna. Moro aqui em cima do posto e tenho que ir lá para Glebaé para poder ser atendida lá, porque onde eu moro não tem agente de saúde, diz que a agente de saúde está de licença. Então, quer dizer, a agente de saúde está de licença, mas minha doença não fica de licença, não. Ela funciona do mesmo jeito. Então é isso que eu queria, ver se arrumar um médico para aqui, para a gente, que essa médica que atendia essas pessoas que não tinha agente de saúde. Agora já tiraram essa médica daqui agora. Como é que vai ser? Então a senhora se deslocou de casa com essa moleta e ainda indicaram que fosse para Glebaé. Eu tenho que ir para Glebaé e ser atendida lá. Tem um senhor aqui também, Simara, que procurou nossa equipe falando que ele teve que comprar água para as atendentes para que elas pudessem chegar e efetuar o serviço delas. Então explica um pouquinho sobre isso. É que nós estamos com consulta marcada para hoje, né, com o clínico. Só que depois de tudo feito no balcão, quando a médica chegou, aí a anúncio que veio para a gente foi que não ia ter mais atendimento hoje por falta d'água. Enquanto eu não franqueei que eu compraria água, se o problema é que nós não estávamos aqui para tomar água, nós precisávamos de tratamento, então de consulta médica e receita para ser medicado, e não da água. Então que aí ficaram falando não, que era obrigação da prefeitura, então que, já que a prefeitura não estava dando, que eles iam parar. Quando a gente começou a protestar e o rapaz ameaçou de ligar para a imprensa para denunciar, aí logo eles resolveram dizer que era para a gente se acalmar, para esperar que eles iam atender a gente. Então eu cheguei em casa ainda e voltei, já estou sendo chamada para logo mais ser atendido, né? Então eu não cheguei a comprar, imediato eles apareceram que já tinha água e que dava para trabalhar, né? Agora não sei, há um pouco assim de desinteresse da prefeitura de dar manutenção do posto, existe, né? Mas também existe muita falta de vontade dos profissionais. Dos funcionários aqui dentro, dos funcionários. Existe muita falta de vontade dos funcionários, que às vezes chega que eles estão todos sentados sem fazer nada e não quer atender. E a senhora, qual a denúncia que tem a fazer? É porque a minha filha precisa de pediatra uma vez por mês. Como eu moro em área descoberta, área que não tem agente, eles não me atendem. Minha filha está com 10 dias com diarreia, levei ela no hospital geral. O médico passou exames para ela e eu agora preciso de exame no pediatra, só que eles não querem me atender. não me encaminham para outro sistema, não me encaminham para outro posto e agora minha filha está sem atendimento. Ela
posto esse exame que ela pode estar com infecção ou qualquer doença, eles não querem atender aqui no posto. Então eles não deram nenhum tipo de posição? Não me deram papel para me encaminhar para outra instituição, disse que não pode marcar aqui exame pediatra no sistema, não me encaminharam para outro sistema de saúde e agora eu fico como? Minha filha vai ficar sem atendimento? Aí fica difícil. A gente paga os nossos impostos, a gente precisa de um atendimento de saúde. Então, Simara, esse é o estado que se encontra aqui na unidade de saúde do bairro Verde Horizonte. Nós deixamos aí a denúncia dos moradores daqui do bairro. É com você. Estão vendo como estão as coisas? Não está correto isso. Criancinha com disenteria, 10 dias. Não pode ser assim, gente. Está havendo uma coisa errada aí. Ou os atendentes não estão sabendo o que fazer, porque a desorganização é tanto, e às vezes as coisas sobram até para elas, coitadas. Ou realmente, médico está aí também, nem aí para nada. Vamos embora, chama aí os médicos de fora, será isso que temos que fazer? Então, tá ruim, muito ruim a situação. Doutor Vital, eu não sei o que está acontecendo com o senhor. Sinceramente, Vital, eu não sei o que está acontecendo. Mas a insatisfação é geral. Aqui teve um rapaz que ficou indignado porque queria que eu não fizesse comparação com outra prefeitura de outro canto. Falasse só daqui. Não. Eu tenho que comparar, se não tivermos parâmetros, como é que vai ser? Por que uns trabalham, conseguem realizar e outros não? Temos que verificar. Ademar, não deu certo. Mude. Aí eu digo, ô Vital, eu conheço. Eu sei que você é um homem capaz. Quem você tiver que tirar, tire. Porque estão também lhe atrapalhando. E se você não der uma boa resposta ao prefeito, ao seu trabalho, à comunidade, você não tem problema não, porque você diz tchau e vai para a sua clínica. Mas fica ruim para o prefeito. Muito tempo já, muito tempo. Olha, e com relação a isso, eu tenho uma notícia que eu tenho impressão que essa coisa que aconteceu foi proposital. Proposital que fizeram com Ademar. Proposital. Abra do olho, Ademar. Cuidado com fogo amigo. Fogo amigo. Vocês sabem o que é fogo amigo. É quando na guerra, né, uma pessoa do seu lado está atacando, seu lado está todo aqui, e a artilharia começa a jogar bombas. E de repente acaba, em vez de batendo no lado do inimigo, matando, danificando o seu próprio lado. Então chama-se fogo amigo. Então Ademar pode estar recebendo fogo amigo. Quer ver? Começou a circular. Todo mundo de Camaçari, ou a grande maioria pelo menos, está vendo uma foto muito polêmica com o prefeito Ademar Delgado. Ele está almoçando aí, como vocês estão vendo, algumas pessoas do lado dele. Vocês veem que tem o Ademar, um guarda-chuva protegendo do sol, ou se tem sol, não estava tão sol assim, mas tem ali um rapaz protegendo o Ademar. Estamos vendo na cabeceira da mesa o Zé de Elísio, tem o Marco Antônio ao lado. O primeiro de óculos que você está vendo aqui é o Demétrios, do PT, que foi candidato a vereador. Pois bem, Ademar até seria normal se o segurança do Ademar tivesse ali do lado, todo mundo almoçando, é normal. Mas o segurança ali colocando, abrindo um guarda-chuva sobre a cabeça do Ademar. Não está chovendo, o sol não está tão intenso, então ele está almoçando igual os outros. Os outros pegando o sol, e ele ali, pá, como se fosse um nababo, ali, protegendo, sabe? Só faltou ter aqueles homens
como era antigamente, que pegava aqueles abanador bem grande e ficava lá o Pachá sentado e abanando. Olha, Ademar, as televisões de Salvador, e além de alguns radialistas, estão falando muito com relação a isso. Olha, é capaz até do Ademar não estar nem prestando atenção de que o rapaz abriu aquele guarda-chuva e que estava só voltado para ele. A gente fica tendo a impressão, sabe, que isto foi uma coisa proposital. Poxa, olhe no entorno, não tem ninguém embaixo de guarda-chuva. E mais, quem tirou esta fotografia e mandou para que fosse publicada? Eu estou mostrando essa fotografia, Ademar, porque o cara pode ter aberto como se fosse para ele, a pessoa, e virado para poder ter tirado esta foto proposital a mando de alguém do seu próprio grupo e que repassou tudo para o Bocão News, lá do Bocão, tudo lá, comentando, como fez um comentário com o Mário Kertz, etc e tal. Então, a gozação está aí. Verifique, Ademar, verifique. Então, está aí. O foto começou a circular pelas redes sociais. Até o PMDBista, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel Vieira Lima, aproveitou para ajudar a divulgar a foto e botou coisas do PT, etc. e companhia limitada. Ademar não é disso. Ademar nunca foi de fugir da raia. Entendeu? Pegasse ali no sol, fica de qualquer maneira no sol. Então, Ademar, tenha cuidado. Antônio da Gleba H. Alô, Antônio. Boa tarde. Antônio da Gleba H. Quando quiser, seu Antônio, pode ligar para nós. Paro imediatamente. É que quando nós estamos com um comentário, nós temos que chegar até ao final. Bom, uma outra, o senhor Antônio já podia até ter ligado de novo, né? Não ligou ainda, então nós vamos passar para uma outra bem rapidinho. Ó, o telefone aí, e não quero deixar o senhor Antônio que esperou um pouquinho, deve ter esperado quase um minuto, mas estamos voltando para poder falar com ele. É seu Antônio, Emília? Bom, então vamos nós. É outra ligação? Alô? Alô? Olá, senhora. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Zélia. Zélia? Zélia. A senhora está aí defendendo, como eu chamo, Ademar. Eu tive com Ademar no caso Verdade. Levei as fotos de minha mãe, que já passou por aí. A senhora se lembra? Uma foto de 93 anos, está 27 anos na cama. Se lembra? Foi. Estão dizendo que vão me processar porque eu estou exibindo a foto de minha mãe seminua por aí. Estive com ele mandou para a secretária me mandou para a coordenadora do sistema único de fralda, de médico. Diz que minha mãe está sendo atendida todo mês, até em Monte Gordo, que estava fazendo umas compras grandes de fraldas. Já tem 8 meses que eu não vejo fralda da minha mãe. Médico para minha mãe não existe. Mentira, o médico então, não é pago para ver minha mãe. Mas vão lhe processar por quê? Uma verdade, ela é sua mãe, você está mostrando uma verdade? E quer me processar. Não existe, Célia. Não, estão querendo me processar. Sabe quem? A Daniela Oliveira. Teve na casa de minha irmã. De que eu me ficasse quietinha que ia me processar. Eu estou esperando que ela me processe. Porque minha mãe tem direitos. O Caetano está aí, ó, gastando com o irmão dele no hospital aí, ó, de Salvador, milhões, enquanto minha mãe não tem nada. E outros não estão tendo nada. Estava fazendo umas compras grandes, quando eu fui lá, me arranjaram 8 pacotes de fraldas até hoje. Ainda está no sistema que minha mãe está sendo assistida pelo médico todo mês, até em Monte Gordo. E é mentira. Porque se eu correr atrás, vai ser provado de que não, e ela vai ser
ela que vai ser punida, a médica vai ser punida, que está dando relatório para minha mãe, sem visitar minha mãe, certo? Eu tenho, na mesma época que eu entrei para reivindicar a ADEMAR, dei um gasto, fiz meu exame particular para poder adquirir logo o gastro. Até hoje não foi marcado um gasto para mim, nem um cardiologista. Desde novembro. Eu estou aguardando e não vou mais lá, Mareli. Eu vou fazer tudo para pagar meus exames por fora. Olha, mas aí aqui está. São eleitos para resolver o problema da comunidade. O discurso muito bonito, né, dona Célia? Obrigado. Dona faz um discurso belíssimo e nos emociona, achamos que vamos ter condição, aí quando você vê, haja viagens, quer dizer, eu vejo, quando eu falo Ademar há tempo, Ademar, é porque na esperança de que ele tire esses trastes. Entendeu, dona Zélia? Essa é que é a esperança que nós temos. É que ele se livre desses obstáculos. Senão, vai cair para ele. O que essa senhora está dizendo aqui, de uma funcionária que foi fazer uma ameaça, foi lá dizer que vai processar, é uma ameaça. Não adianta você ameaçar. E tem muita gente que tem medo. Olha, tem homens que abusam de uma criança, abusam de uma mocinha, e na hora que abusa, se você disser o que eu fiz com você para a sua família, eu lhe mato e mato sua mãe, seus familiares, não sei o que, a menina não diz, entra em pavor. É ameaça. É a mesma coisa que, sabe, é uma ameaça, psicologicamente arrasa todo mundo. E nós não podemos ceder. Eu não cedo. Eu não cedo. Não adianta, meu amigo, que fez uma ameaça outro dia, aqui, no meio do meu programa, fez uma ameaça a mim. O engraçadinho não mostra a cara. Não mostra a cara. Porque, não vou fazer nada com ele, absolutamente. Mas o rostinho escondido. Não sou aquilo que você diz que eu sou, porque eu tenho moral. E isso deve deixar muita gente aborrecida por causa disso. Entendeu? Ele não disse que eu sou, ele disse o palavrão. Entendeu? Então, gente, não vou calar. Olha, nós estamos ajudando a comunidade. Então, não gostou quando eu fiz uma comparação de que tem prefeituras que já conseguiram desatolar e nós aqui não conseguimos desatolar. Não conseguimos desatolar. Temos uma outra? Uma pergunta, vamos lá. Simara. Pois não. Estava falando de manhã sobre Caetano e Ademar. Como é seu nome? Carla. Hã? Carla. Carla, de que bairro, Carla? Glebagar. Glebagar. Pois não, Carla? Estava falando de manhã sobre Caetano e Ademar, que Caetano e Ademar estavam almoçando e o segurança com o guarda-chuva segurando. Quer dizer o que com isso? Pois é. Vida boa. Uhum. Vida boa. Já pensou? Quer dizer que a panelinha continua. Obrigado. É isso aí. Agora o povo passando dificuldade. Sem ter água para beber no posto. Sem ter água para beber no posto. A mesma coisa nós tivemos agora no Maranhão. O problema que vocês estão vendo, a loucura que está o Maranhão. Tem mais marginal solto fora do que na penitenciária do que os que estão lá dentro mesmo. Se matando entre si. Tocando, dando ordem para tocar fogo nos ônibus. Matou a menininha de 6 anos. Olha a fotografia dela na revista Veja. Que criancinha linda. Uma moreninha linda. Agora o camarada vem, telefona dentro da televisão, dentro da penitenciária e diz, olha, eu quero aí que vocês peguem corpo de bombeiro, ataque a PM, bote fogo nos ônibus, façam e aconteça tal. O cara que recebeu, que a polícia rastreia tudo e a gente ouve tudo, o cara pega o telefone e diz, mãe, não saia de casa amanhã não. Viu, mãe? A mãe disse, ei, meu filho, não saia de casa amanhã não, que amanhã vai ter um negócio aí e tal, não saia de casa não. Bom, a mãe dele ele livrou. Agora, ele não foi para porta do palácio para chegar com cartaz
cartazes e pedir, entendeu, melhoria nas penitenciárias, fazer suas reivindicações, não. Pega um povo sofrido, um povo que anda de ônibus, um povo que está na sua luta diária. Uma senhora com uma filha de 6 anos e uma garotinha de 1 ano e meio. A garotinha do 1 ano e meio está lá, queimadinha, mas já foi para casa. A mãe estava no hospital, não sabia que a de 6 anos já tinha morrido. 90% queimada, não tinha chance. Sofrimento dessa criança. Quer dizer, que maldade nós estamos vendo. É aí. Então, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. A insatisfação existe. Vem a Copa do Mundo. A minha preocupação com relação à Copa do Mundo, mas eu acho que o governo vai entrar em acordos, entendeu? Só pode ser. Porque vai ter um policiamento de estado de guerra. Porque, senão, como é que vai ficar o Brasil? Mas nós temos que nos posicionar, sim. Nós votamos. Eles são empregados nossos. Quando nós votamos, nós estamos assinando a carteira de trabalho do político. Então, ele é seu funcionário. E depois que sentam na cadeira, vocês ficam correndo atrás. Vereador, me atenda, pelo amor de Deus. Se o secretário, tal. Secretário, a minha casa que eu não recebo. Secretário, a minha saúde. Não vamos reclamar, sim. Se o prefeito for bom, ele passa uma régua em tudo e muda tudo. Não precisa romper com o partido. Olha, não estou satisfeito com o secretário que você me indicou. Se você me indicar outro, eu fico. Mas ele está atado. Atado. Sabe por quê? Porque não tinha voto. E aí está atado. E tem dívidas a pagar com aqueles que entregaram o trono para ele sentar. Mas que é um administrador bom? É. Mas não faz. Mas levante a cabeça e vamos em frente. Aí, a indignação de toda a comunidade é essa. Senhor prefeito, estamos passando necessidade. E aonde está o senhor? Teve um senhor de idade que passou não sei quanto tempo com um problema na bacia e somente agora foi mandado, estava num corredor do Hospital Geral. Somente agora foi que pôde descer para Salvador. Gente, a dor, a pessoa que está sentindo é que sabe o seu sofrimento. E a família que assiste ao seu sofrimento. Alô? Quem está falando? É uma matéria? Então, por aí, eu gostaria que o seu Antônio da Gleba H, por gentileza, retornasse para nós. Vamos a uma matéria? Vamos lá. Uma estrutura do TIR ao lado da rodoviária desabou. Vamos ver? Uma das estruturas de ferro que servem de proteção no terminal de integração rodoviário, conhecido como TIR, desabou na manhã de sábado, 11 de janeiro, por volta das 11 horas. Segundo imagens e informações postadas nas redes sociais sobre o acidente, 2 rapazes tiveram que segurar a estrutura para evitar que caísse sobre uma mulher e uma criança. Por muito pouco, não houve mais uma grande tragédia em Camaçari. Graças a Deus, Simara, não houve nenhum ferido. Mas vale ressaltar que aqui no terminal rodoviário de Camaçari não passa por manutenção por muito tempo. Então fica aí esse alerta antes que aconteça algo pior. Olha, eu recebi um telefonema de um rapaz de Dias Dávila que estava nesse terminal. Ligou para mim e disse: Simara, acabou de ser derrubado. Acabou de cair. Entrei. Tá aqui mais um vídeo de um vídeo amador que mandou pra gente. Tá vendo? Aí caído. Mas disse que estava havendo um comício na praça. As autoridades não foram lá verificar. Tinha muita gente embaixo do terminal. Não aconteceu coisa mais séria porque a própria comunidade segurou, evitou essa tragédia.
porque ia cair a estrutura em cima de uma mulher que estava com a criança e eles conseguiram segurar a estrutura. Olha como ficou. Minha gente toda enferrujada. E nós já tínhamos falado uma vez no nosso programa como estavam as coisas enferrujadas. Olha, e assim tem em vários pontos de ônibus aqui em Camaçari. Em vários locais. Então vamos olhar para cima, vamos mostrar como é que estão as coisas, porque tem que ser consertado. Vocês viram como é que acontece? E eu agora torno a dizer, quando levar seu filhinho para brincar na pracinha, muito bonitinha a pracinha, olhem antes como estão os brinquedos. Porque o problema não é construir, o problema é a manutenção que não é feita. Esse aqui é o problema. Um telefonema sobre o TIR. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem está falando? É Emerson, do POP 2. Ô Emerson, um abraço para você, Emerson. Pois não, pode falar. Não, Simara, porque a senhora falando do acontecido no sábado, justamente eu estava na praça, onde a deputada Luísa Maia estava falando dos benfeitos dela como deputada, do que o PT tinha feito em Camaçari, pelo governo do estado, e justamente foi no dia que aconteceu esse lamentável acidente no TIR. Ele não só como o TIR, outros lugares também estão abandonados, como os postos. Se você for sair para fazer uma marcação, você não consegue. Aí eu faço essa interrogação. Isso é tudo que o PT tem feito em Camaçari? Porque eu acho que devemos deixar de demagogia e olhar realmente para o povo que merece respeito, porque se eles estão lá, se estão na Assembleia Legislativa, se está na administração da cidade, foi o povo que colocou eles lá confiando que eles iriam fazer o melhor. E infelizmente é isso que nós não vemos. Eu tenho apenas 21 anos e estou realmente completamente indignado com essa situação, porque eu, na minha pouca idade, na minha pouca experiência que eu tenho, ou não em política, ou nas coisas da vida, eu já presenciei coisas terríveis na nossa cidade, onde isso não pode voltar a acontecer. Eu acho que devemos deixar de demagogia e respeitar o povo, porque eles merecem respeito. Olha meu amigo, o Emerson, tem idade para ser meu neto, viu, Emerson? Meu filho, eu estou muito feliz com o seu telefonema. É a indignação da juventude. Sabe, a gente se sente traído, porque o jovem, ele vem com aquele coração, querendo construir o mundo, sabe, querendo que as coisas aconteçam, querendo viver o seu momento, grandioso momento, e fica aí cheio de desilusão. Porque acompanhou, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, continue acompanhando a política, meu filho, e continue analisando, não perca. Agora vote sempre de acordo com a sua consciência. Procure você ter uma simpatia por um partido, então olhe naquele partido qual aquele que você respeita, considera, vale o seu voto. Mas não deixe de votar, porque senão você acaba nas mãos daquele que você seria o pior para toda a cidade. Né? Então, mas está aí. Um comício, se falando de tudo, até a pessoa que me ligou, disse que nesse comício, eu não tinha dito de quem era o comício, mas aí o nosso jovem Emerson falou agora, estava se falando sobre emprego, sobre política, sobre voto, sobre maravilha de um Camaçari. Que lindo que poderia ser se tivesse sido investido tudo aqui dentro. Então, estamos aí. E foi o que aconteceu. Ninguém, a demora, quando o rapaz me ligou, disse, Dona Simara, que isso aconteceu, já tem mais de meia hora, não veio ainda ninguém da prefeitura, nenhuma autoridade olhar o que tinha acontecido. Então, está aí a indignação de um jovem. Então, eu estou gostando porque o programa, você tem pessoas de todas as idades. De todas as idades. Vamos embora ver outra ligação, Dona Maria. Oi, boa tarde, Dona Simara. Pois não, boa tarde, Dona Maria. Qual é seu bairro, Dona Maria? Lama Preta. Pois não, à vontade, Dona Maria. Simara, a praça da Lama Preta está entregue aos cavalos que comem os capins.
Dá horrível, faz de manhã, arriscado sair alguém de dentro dos matos e fazer alguma coisa com a gente. Porque o problema não é construir praça, não é construir posto, é dar o que já tem. Entendeu? Então a praça da Lama Preta tá entregue, é cavalo comendo capim, às vezes fica no meio da praça, a gente tem que saltar para poder caminhar. Sem contar na Lama Preta, na rua atrás do Medeiros, tem um poste que a Sativa já veio 4 vezes e não conseguiu acender essa lâmpada ainda desse poste. Bola e de noite a lâmpada não acende. Tá entregue. Tem uma boca de lobo aqui aberta. Se uma criança for na mercearia comprar um pão, cai dentro, morre, porque não tem como tirar. Essa rua fica atrás do Medeiros, no bairro da Lama Preta, subindo para o bairro do Jaraguá. Olha, essa tampa que está caindo é nessa rua do Medeiros? Não, ela está aberta a céu aberto, já quebrou a metade da tampa, está aberta a céu aberto. Está horrível. Uma criança pode cair dentro, Oxe, né? Criança, adulto, qualquer pessoa, entendeu? Que escorregar e ter a infelicidade pode cair nesse buraco. Tá entendendo? É Rua do Medeiros, é? Fica no fundo do Medeiros, na Lama Preta, na Rua Vila Nova. No fundo do Medeiros. Rua Vila Nova. Do Medeiros, Rua Vila Nova. Rua Vila Nova. Subindo para o bairro Jaraguá. Fica próximo à mercearia Uniosmar. Subindo para o Jaraguá, né? Isso. Então eu vou mandar lá, é pena que o Almir não esteja aqui dentro. Mas mande fazer uma matéria para a senhora ver como é que tá, para não dizer que a gente está inventando, não, querendo. Fazer uma matéria, vai fazer sim, viu? Tá bom, pode vir mesmo. Um grande abraço para você. Para a senhora também, que Jesus te abençoe. Deus lhe abençoe também. Muito obrigado, filha. Olha, algumas crateras se formaram na Avenida Radial C. Vamos a ela? Vamos lá. Simara, devido às chuvas de fim de ano, 2 crateras se formaram aqui na Avenida Radial C, próximo ao churrasquinho do Goiano. Como vocês podem acompanhar nas imagens, o asfalto se cedeu lado a lado da rua, o que tem dificultado bastante o tráfego de veículos. Tá vendo? É isso aí, viram as crateras, né? E tivemos uma reclamação, mais uma reclamação sobre o mau cheiro, Emília, o celular tocando, sobre o mau cheiro em Camaçari. Vamos saber aí, por favor, como é que está, o que que diz a matéria. Simara, recentemente a nossa equipe esteve falando sobre o mau cheiro vindo do polo, que tem incomodado bastante a população de Camaçari e até coloca em risco também a nossa saúde. Devido, Simara, a denúncias de vários moradores, nós vamos ler um e-mail que diz o seguinte: o mau cheiro que o polo está exalando sobre Camaçari está demais. Meu Deus, a quem poderemos apelar sobre isso? Minha filha tem problemas respiratórios. Há alguns dias não tem conseguido dormir. Se continuar assim, o que será de nós? Camaçari está de mal a pior. Que as autoridades competentes tomem as devidas providências nessa situação. Gostaria muito de ver minha filha crescer e ter orgulho de sua cidade. Então, Simara, na verdade, essa mulher, ela aproveitou o nosso meio de comunicação para fazer esse desabafo. E nós deixamos aqui essa carta do telespectador. Pois é. Aí... é isso que está acontecendo. Olha, teve uma outra que mandou o seguinte: sou turista, estou indo embora antes do previsto, pois passei muito mal por conta do mau cheiro do polo industrial. Não penso em voltar novamente aqui. O poder público e a iniciativa privada precisam ser tomadas medidas urgentes. Não se pode passar toda a noite soltando poluentes e prejudicando a saúde das pessoas, causando-lhes vômitos e diarreia. Muito indignada. Parece que a cidade está abandonada. Está aqui, mandou para nós. Foi embora de Camaçari, turista, ia passar mais uns tempos, estava na cidade, né, com familiares com certeza, e resolveu se mandar daqui. É uma pena
que essa esteja assim o nosso problema. Mas, meus amigos, aposentadorias do INSS, com os cumprimentos do PT para todos os aposentados. O reajuste, 5,56%. Ninguém merece. Ninguém merece. Vamos ver qual vai ser o aumento dado aos parlamentares. Vamos ver. Ao pessoal do executivo, do judiciário, queremos saber. Então, aposentado e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que ganham acima de um salário mínimo, passarão a receber somente de aumento 5,56% neste ano. O reajuste foi anunciado no domingo e representa a inflação de 2013, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que nós chamamos do INPC, que foi divulgada agora na sexta-feira, dia 10, pelo IBGE. O aumento ficou abaixo do previsto pelo governo e aprovado no Orçamento Geral da União, 5,7%. No ano passado, a elevação aplicada foi de 6,20%. E com o novo aumento, que vale desde o dia 1º de janeiro, o valor máximo dos benefícios passa de R$ 4.159 para R$ 4.390,24. Então, de acordo com informações divulgadas pela Previdência, o reajuste será concedido a 9,5 milhões de segurados. Então, é quem tem uma vida melhorzinha, não é para aqueles que têm um salário mínimo. Mas eu quero dizer para vocês que a covardia vem daí também. Enquanto o cidadão produzia, tinha o seu salário, descontava o seu INSS, os aumentos estavam lá. Ele tinha um sindicato, né? O sindicato gritava, era o interesse do pessoal do sindicato, quando vai chegando o momento certo e que quer mudar a diretoria, então a turma trabalha, vê os benefícios. Quando a turma se aposenta, gente, é uma dificuldade imensa. Tem que sair do prédio onde mora, se for dono do apartamento, porque não vai poder pagar o seu imposto, né? Não vai poder pagar o imposto do seu imóvel, não vai poder pagar o aumento do seu condomínio, não pode ter uma pessoa trabalhando na sua casa, a vida muda completamente. Você cai o seu padrão. Devia ter um aumento que fosse proporcional àquele aumento de quando ele era um homem que recolhia, que pagava o seu INSS, era recolhido normalmente. Devia ser assim, acompanhando tudo. Então, infelizmente, é o que está acontecendo. Bem, gente, é por aí. Brasileiros, eu falei numa pesquisa sobre Dilma, né? Não está legal, né? Como acredita o povo brasileiro no governo. O descrédito do povo brasileiro. Agora, também na pesquisa, mostra que brasileiro acredita que participação de mulheres melhora a política. A mesma pesquisa do Ibope, que mostrou queda no otimismo do brasileiro em relação à política, também revelou que 41% da população acredita em um mundo melhor, liderado principalmente por mulheres. A proporção é 4 vezes maior do que a parcela de entrevistados com opinião contrária, ou seja, que não concorda com a participação feminina na gestão pública. São 9% do povo brasileiro que não concorda, do entrevistado. E apesar da eleição da presidente Dilma Rousseff em 2010, a primeira mulher a governar o país, desde a proclamação da República, que foi a Dilma, elas ainda são subrepresentadas na maioria dos cargos elegíveis brasileiros. Embora nós tenhamos uma presidente, né? Na Câmara dos Deputados, por exemplo, no ano de 2010,
foram eleitas apenas 45 mulheres. Você sabe quantos parlamentares tem? Quantos deputados tem? Deputados federais nós temos? Nós elegemos 513. E somente desses 513, 45 são mulheres, né? E, ou seja, 8,7% do total de deputados. Essa é uma das taxas mais baixas do mundo. O Brasil está no 119º lugar entre os 146 países analisados pela União Interparlamentar. E nas prefeituras, a proporção é um pouco maior, porque nós temos aqui no Brasil 12% de mulheres comandando prefeituras no nosso país. Então, é até um recorde histórico, né? Mas longe de representar a composição feminina na população adulta brasileira de 53%. Então, vejam bem, eu não sou candidata, não estou candidata, né? Mas eu digo para vocês, vamos prestar atenção também às mulheres. Vamos tentar equilibrar um pouquinho, vamos tentar quebrar determinadas panelinhas e vamos tentar dar uma oportunidade, quiçá será melhor para todos nós. Vamos falar um pouquinho de Mata de São João. 2 homens foram mortos a tiros dentro de ambulância em Mata de São João. Entre eles um adolescente de 17 anos. Isso ocorreu na madrugada deste domingo, dia 12, em Mata de São João, que fica aqui, município próximo nosso. De acordo com informações divulgadas pela Central de Polícia, Carlos Regis Santos Júnior, jovem, 22 anos, e um menor participavam de um sequestro quando foram surpreendidos pela polícia. A dupla tinha capturado um homem na cidade vizinha de Pojuca e tinha colocado o refém no porta-malas do próprio carro. A vítima conseguiu fugir e denunciou os sequestradores, o que deu início a uma perseguição. Os 2 bandidos acabaram capotando o carro e foram levados pelos policiais a um posto médico, de onde foram transferidos para o Hospital Geral de Camaçari. No caminho para o hospital, no entanto, 2 carros interceptaram a ambulância do Serviço Médico de Urgência, que é do SAMU, e 4 homens armados mataram os 2 feridos com diversos disparos. A polícia está investigando o caso. Então, um jovem de 22 anos e um menor sequestraram um homem, colocaram na mala do carro, o homem conseguiu fugir, entrou em contato com a polícia, foram perseguidos, né? E depois o carro virou, e nisso do carro virar, né? O que aconteceu? Né? Os bandidos foram cercados por um carro, né? 2 carros, carros com pessoas dentro, e foi o que aconteceu. Pegaram. Na hora que a ambulância estava levando esses bandidos que tinham virado o carro, a ambulância foi cercada, teve que parar, 4 homens desceram e mataram esses 2 sequestradores. A vida acabou muito cedo para eles. Mas nós temos mais um telefonema, ou não dá para atender? Amanhã vamos pegar o número, Emília, e nós depois falaremos com a pessoa. Já está aqui conosco, portanto, o nosso entrevistado, que é o vereador Júnior Borges. Né? Júnior Borges está aqui conosco. É do DEM, né, Júnior? Dono do DEM está aqui conosco, jovem, um menino que tem muita vontade de fazer acontecer aqui em Camaçari. Vamos entrevistá-lo e nós voltamos já já. Mas antes eu quero entrevistar aqui, eu quero cumprimentá-lo no ar, para que vocês vejam que eu também recebi o jovem. Tá muito bom? Obrigado. Pois não, muito obrigado também. Vamos dar uma paradinha e voltamos já já.
Tudo bem, meu? A primeira universidade a oferecer ensino à distância na Bahia foi a Unifax. Agora, ela é pioneira de novo. A primeira a oferecer EAD com experiência prática. Para você ter experiência real de um ambiente de trabalho dentro de uma empresa da sua área. EAD com experiência prática só podia ser Unifax. Mensalidade a partir de R$ 199 por mês. Inscrições abertas. ead.unifax.br 3622-0521. Faça um teste de hepatites. Isso pode salvar sua vida. Milhões de brasileiros estão infectados com as hepatites B e C. E por não apresentar sintomas, um desses infectados pode ser você. As hepatites destroem o fígado, provocando a cirrose, o câncer e a morte. Descubra a infecção quando ainda tem possibilidade de cura. Uma campanha do grupo Vontade de Viver. Do grupo Vontade de Viver. Meus amigos, estamos de volta. Por um convite da Ilai e do Júnior, eu resolvi ficar aqui com vocês participando um pouco, né? E para mim será muito agradável, embora depois eu tenha que sair correndo um pouquinho para fazer a Rádio Sauípe. Mas, Júnior, mais uma vez, uma boa tarde, feliz 2014, e estamos aqui entrevistando você. Acredito que é isso que a Ilai deseja saber, para saber também os seus planos, como é que você está vendo Camaçari, né? Como nós podemos modificar, não é isso? Precisando avançar um pouco mais, eu acho que Camaçari, em 2013, a gente teve alguns avanços, a gente conseguiu se posicionar, se colocar, a oposição conseguiu mostrar seu trabalho, mas o governo precisa dizer para que veio ainda. Acho que esse ano ele tem a oportunidade de corrigir as distorções que cometeu ano passado. Então, muitas coisas ainda precisam ser consertadas, ser corrigidas e melhoradas para o nosso povo. Júnior, uma das coisas também que eu queria primeiramente dar uma boa tarde aos nossos telespectadores, né, que estão nos acompanhando aqui pelo programa Sinara Ellery, mas uma das coisas que nós temos visto, e como o tempo está curto, a gente tem que ser bem objetiva. Hoje o DEM tem feito uma oposição muito forte, muito significativa, não está deixando passar uma vírgula. Um detalhezinho que o governo faça, vocês estão ali chegando junto. Eu queria saber de você em relação a isso, porque agora você disse que tivemos alguns avanços. Quando você fala em avanços, você está falando de avanços do DEM e da oposição, ou avanços na própria estrutura administrativa e legislativa? É esse avanço que eu quero saber. Olha, eu acho que a oposição ela deu um salto de qualidade quando foi eleito 7 vereadores na oposição. Então, esse avanço é notado no dia a dia com a população. Para você ter ideia, no dia de ontem, nós estávamos em casa por volta de quase meio-dia, e eu recebi um grupo de 4 pessoas lá. É aquele pessoal que invadiu ali os apartamentos do Conjunto Santo Antônio e que eles precisam de uma resposta, porque hoje seriam despejados. Então, essas coisas, ou seja, as demandas elas estão chegando com muita rapidez aos vereadores. E os vereadores têm que dar uma resposta. Essa resposta é buscada do governo. Então, de imediato, o governo é solicitado, seja da oposição, seja da situação. Ou seja, que houve avanço com relação ao legislativo, houve sim. Eu acho que nós, do Legislativo, apresentamos muitos projetos que são importantes para a cidade. Agora, é saber se o governo vai fazer. Outra coisa também que nós temos observado bastante, Simara, é que antes os principais telefonemas e queixas da nossa população recaía muito em cima da saúde. Agora, a principal queixa está vindo em função da falta d'água e da poluição do ar daqui de Camaçari. Então, eu queria saber, já que é do DEM, a gente quer saber o seguinte: você acha que melhorou a saúde a ponto de ter a população transferido as queixas para o setor da água e da poluição, ou não? É só mais uma queixa para se agregar às outras coisas que não estão boas? Eu acho que a gente está agregando, porque a questão da saúde, ela não melhorou. Nós temos um problema crônico na saúde do município, isso é notório. O ano passado inteiro passamos o mandato todo falando de saúde e segurança pública. Agora, no final do ano, no início do verão, a gente vem mais uma vez com os problemas que a Embasa ocasiona todos os anos para Camaçari.
a falta d'água. O litoral é quem mais sofre com isso, que não tem água lá. A sede, aí passa, que era de um dia sim, um dia não, é de 8 em 8 dias agora. Então a gente tem um problema também crônico com a questão da água. A questão da poluição do ar de Camaçari não é algo novo, já é algo recorrente, velho, que sempre ocorre também nessa época, porque eles queimam seus produtos, esse gás que é liberado vem para a nossa atmosfera e quem recebe é o povo de Camaçari. É óbvio que os poderes públicos têm que estar vigilantes com relação a isso. A Câmara não está apática, a Comissão de Meio Ambiente, né, que é liderada pelo vereador Dilson Magalhães, está à frente desse processo, junto com a Comissão de Saúde e Educação, que é a professora Patrícia e o vereador Natan, e nós, é claro, não estamos alheio ao que está acontecendo. Estamos observando tudo e, claro, formalizando as queixas que têm que ser formalizadas. Porque a Ilai falou uma coisa muito interessante, falava-se muito em saúde, né? Mas nem todos adoecem. Então, aquela turma que está tendo problema com a saúde é que está se queixando, vai para o hospital, fica com a maca no meio do corredor, quer um atendimento, não tem um atendimento, uma senhora de 96 anos precisando de um atendimento que não recebe, aí vem uma pessoa, ameaça em casa, diz que está dando fraldas e não está dando, e aquele tipo de coisa. Só que a poluição do ar atingiu a todos. Então, por isso é que a gripe de quem esteja doente ou não. Entendeu? É a cidade como um todo. Eu vejo nesse ponto aqui. E com relação também à falta d'água, vereador, eu acho que a gente bate muito na Embasa. Vamos bater, tá certo. Mas temos que nos esquecer que se a Coelba não está boa a energia, não pode ligar a bomba. Então os dois têm que ser chamados para a gente. Tem que ser chamado. Né? Se não liga a bomba, como é que a Embasa vai poder mandar água? Então nós já temos pedido para falar com pessoas da Embasa, pessoas da Coelba, e ainda não fomos atendidos, porque a comunidade quer saber, né? Júnior, todos os anos tem essa questão da bomba. Sempre a desculpa da bomba. Eu acho que se não há planejamento, não há solução dos problemas que estão acontecendo. Acho que o governo municipal e o governo do estado, eles têm que dar uma resposta. O governo municipal tem que cobrar do governo do estado a eficiência da Embasa. A Embasa tem problemas na cidade e não é de agora, é de muito tempo, mas a gente tem que resolver os problemas que estão aí aparentes. Isso é com relação à Embasa. Agora, com relação ao nosso ar, o nosso polo petroquímico, já há alguns anos, vem jogando esse problema aí na atmosfera e a gente está sentindo agora. Quando a gente sente, não sei se vocês lembram da queima daquele produto tóxico que vinha de São Paulo, na Ródia, a população se mobilizou, foi para cima, lembra? E aí a sociedade como um todo se preocupou naquele momento daquela situação. Depois que disseram que resolveu o problema, todo mundo esqueceu. Ou seja, parou de haver. Agora você vai dormir e não consegue por conta do cheiro insuportável que muitas casas, muitos bairros da nossa cidade têm passando. Outra coisa é a questão da denúncia que a gente tem visto aí no Facebook de muitas pessoas falando sobre a diminuição do cinturão verde. Inclusive o cinturão verde, a gente sabe que é para proteger. Lá. E a biodiversidade que está no cinturão verde é um sinalizador para ver, porque os primeiros que morrem são os passarinhos. Você olha, vê um monte de passarinho morto, já sabe que o ser humano tem que evacuar a área. Então esse cinturão verde está sendo lá estrangulado, está virando uma cordinha, um barbantezinho verde. Tem uma estrada sendo construída do lado do cinturão. Se derrubaram muitos eucaliptos para poder construir essa estrada ali. Eu particularmente não sei de quem é aquela estrada, se é do Polo, se foi permitido pelo COFIC para que se construísse aquilo ali. Acho que o COFIC precisa dar uma resposta o quanto antes ao que aconteceu ali. A outra coisa é que o COFIC tem que vir à cidade de Camaçari, sim, e fazer tipo um treinamento com a população da cidade com relação quando ocorre esse tipo de situação. O COFIC até faz aí jornais, manda alguns informativos, mas isso não chega não interage na demanda. Com a cidade. Não chega na demanda que a população. Ficam realmente muito distantes. Quando estava se construindo aqui a ideia do polo petroquímico, da implantação do polo petroquímico, uma das maiores preocupações, se não a primeira, foi desse cinturão verde. Exatamente. E eu me lembro que a empresa era uma empresa que vinha do Espírito Santo. Entendeu? Quer dizer, cuidou-se muito. Você vê a dificuldade que nós temos com o FIOL,
que é o nosso problema do trem, que não anda, que não pode. Agora aqui, Camaçari, tão pertinho, e a turma está vendo aí, se botando abaixo a nossa proteção, e a gente tendo problema, nossas crianças estão sofrendo. Eu fico preocupado que o próprio meio ambiente, a própria estrutura de meio ambiente, né, do governo do Estado, que é ligada ao governo do Estado, os nossos órgãos de defesa do meio ambiente, eles não, até agora, ainda não se posicionaram, não disseram por que está acontecendo isso. Então, mais uma vez, a gente está em recesso na Câmara, a Câmara está em recesso. Isso não quer dizer que nós estamos parados, não. A Câmara que está em recesso, nós continuamos trabalhando no dia a dia, dia 18 volta às sessões, né? E espero que a gente consiga daqui por diante. Pena que o tempo é curto. Júnior, eu tenho 3 perguntas ainda para te fazer. Primeiro, se essas questões que nós acabamos de abordar, elas não são questões também principalmente pertinentes ao governo do Estado. Quer dizer, na verdade, o governo do Estado, de alguma maneira, está desassistindo o município de Camaçari. Como sempre. Né? Essa é a primeira questão que eu queria que você pontuasse. Vou fazer as 3 por conta dos 3 minutos que a gente tem. Outra coisa que eu queria que você falasse, porque você se elegeu com a bandeira da educação, e a gente precisa saber o que você está achando da educação, já que está começando o ano letivo. E a terceira e última pergunta, na carreira, Rui Costa não veio receber o título de cidadão que vocês deram. Por que deram? Olha, foi uma indicação da vereadora, essa questão, vou responder logo pela do meio do Rui Costa. Uma vereadora do PT, a vereadora Patrícia, ela fez a indicação do secretário, né, Rui Costa, pré-candidato a governo do Estado, e ele cometeu uma gafe de não ter vindo e não ter mandado alguém no seu lugar receber o título. Acho que isso é uma falta de respeito com o povo da cidade e principalmente com a própria vereadora que concedeu o título. O título é aprovado por todos os vereadores porque a gente entende que se a indicação é sua, a gente tem que respeitar essa sua indicação. Agora, com relação à educação do município, como é que está? A educação de Camaçari precisa, dona Cimara, melhorar e melhorar muito. A gente não pode dizer que tem educação na cidade se as coisas não evoluem. Então a gente precisa crescer cada vez mais. Então não adianta construir paredes, prédios bonitos se lá dentro o ser humano, aquele que faz com que o processo de aprendizagem flua, não está sendo valorizado, não está sendo preparado, e isso a gente tem visto no dia a dia. Estacionou para mim. Exatamente. Estacionou, então, acomodou, professores estão acomodados. A coisa está meio que solta demais. Eu acho que precisa retomar. Os nossos professores são valorosos, trabalham diuturnamente, querem trabalhar, mas infelizmente as condições são dadas. É como difícil. Quem diz assim, cansei. E se será? essas questões são que a gente pontuou aqui, não recaem mais sobre o governo do Estado? Olha, o governo do Estado, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, o governo do Estado tem deixado Camaçari de lado. Sempre digo nas sessões que o governo do Estado faz de conta que a gente existe. Camaçari é como se não existisse. Mas como agora, dona Cimara, me permita dizer isso, como agora estamos próximos às eleições, aí você vai ver Camaçari aparecer, porque é interessante que o povo da cidade vote, porque é o segundo PIB do Estado. Então tudo isso agora vai aparecer porque as eleições estão próximas, estão se avizinhando. Então, mais uma vez, eu quero pedir ao governador Jacques Wagner que quando olhar para Camaçari, não olhe apenas para as pessoas que vão lhe dar voto. Retribua isso, retribua a gentileza, fazendo com que as coisas em Camaçari aconteçam. A educação, saúde, o hospital da gente está aí. Só não fecha as portas, porque se fechar, aí acabou. Acabou. Considerações finais. Infelizmente, ainda tinha tanta coisa para conversar. Não, eu queria falar da Jack vai virar Motors. outra vez, não é? Pode Queria falar sobre a Jack Motors, que teve a história da pedra fundamental, coisa. E a gente chega lá no fundamental, tá só no fundamental e nada andou. Tem muito assunto, mas a gente precisa de fato finalizar. Cimara, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente, que eu acho que soma, tenho certeza. Soma sempre bastante para a gente aqui. Queria agradecer todos a nossa participação e, já que a gente está com ela aqui ao nosso lado, eu vou pedir para que ela finalize o programa de hoje. Eu quero agradecer, estar com vocês, agradecer os nossos telespectadores também, e o nosso vereador jovem, gosto de ouvir, eu estava aqui apreciando o que ele estava dizendo para todos nós. Quer dizer, ele engrandece a nossa Casa Legislativa, isso é muito importante.
E é autêntico, você é um rapaz autêntico. Eu gostei da sua colocação, muito séria, e tem uma vivência, parece que já acostumado, não sei se tem... Militância na educação, A militância na educação, né? Isso. Então, eu gostei de ouvi-lo, e por isso eu acho que foi uma pena para todos nós ouvintes aqui, porque quantos pais estão nos ouvindo, e muita gente está ligado. Tem um concurso, o povo de Camaçari passa, ou vamos ficar olhando os outros passarem, ocupando os empregos, e os nossos filhos não? Então, nós temos que agir em cima da educação. Então, eu estou falando com um jovem aqui que tem muito a ver com a educação. E o que a gente puder, dona Cimara, contribuir com a construção de novos dias para Camaçari, tenho certeza que a gente vai fazer. É esse meu compromisso. Feliz 2014 para Camaçari, com muito trabalho. Então, já que ela não finalizou, eu finalizo aqui. Para você que quer acompanhar com a gente, na 88.3 FM até as 14 horas, tá vendo? E amanhã a gente se vê por aqui. Até lá.